Muito bem, agora sim, vamos juntos pensar em tanta coisa boa que a fisioterapia pode trazer pra gente. Bora? Ao contrário do que se pensa, os benefícios da fisioterapia são visíveis, não somente nos casos de recuperação. É possível perceber o impacto positivo em todo o corpo, nas ações do dia a dia e ainda em seu comportamento físico e até espiritual, gente. E para a gente entender melhor os benefícios dos tratamentos terapêuticos e como a gente pode incluir eles nas rotinas de cuidado com a saúde, vamos conversar com o fisioterapeuta Dr. Fábio Boldrini hoje. E para você participar aqui do programa, você já sabe, né? Manda aqui sua mensagem para a gente através do WhatsApp. O nosso número é 12 982660004. Já anotou? Só presta atenção aí no nosso DDD, que é 12. Agora, se você quiser um caminho mais fácil, é só apontar para o seu celular aqui para o QR Code aparecendo aqui na nossa câmera, que você vai ser direcionado para o nosso contato direto aqui do WhatsApp. Bem mais fácil e rápido, tá bom? Aí manda sua pergunta, sua sugestão e não esquece de dizer o seu nome e a cidade de onde você está falando. Combinado? Dr. Fábio Boldrini, prazer receber você aqui mais uma vez. Bem-vindo ao Vida e Saúde. Muito obrigado, Teru. Gratidão pelo convite e mais ainda por ser um dia muito especial para mim, porque é o Dia Mundial da Fisioterapia, então vai ser um grande prazer, uma honra estar com vocês e compartilhar bastante sobre essa área que eu vivo, né? Essa ciência que eu trabalho. Então, muito obrigado pelo convite e estou à disposição. E Dr. Fábio não é só doutor, é professor também, ensina já tantos alunos sobre a fisioterapia. Hoje vai poder dar uma aula aqui pra gente, que não é fisioterapeuta profissional, mas você vai dar aquela expandida no conceito do que é fisioterapia. Por que ela é tão importante, Dr. Fábio? Então, Teru, a fisioterapia ela realmente foi consolidada, né, oficialmente em 69. Antes disso, era utilizada de uma forma por técnicos, na verdade, né, e de uma forma não profissional, mas a partir de 69 a gente realmente foi regulamentado e demos início aí à profissão. E muitas pessoas acham que a fisioterapia é apenas curativa, né, intervencionista. Então, eu tenho uma lesão X e eu faço um tratamento, né, com um profissional, com um fisioterapeuta. E, na verdade, não é isso. O fisioterapeuta hoje ele está realmente dentro de situações preventivas. Então, nós prevenimos lesões com algumas abordagens e a gente também trabalha com pacientes que já apresentam lesão. Mas hoje, um dos pontos principais da fisioterapia é trabalhar com prevenção de situações e lesões. Então, essa é uma grande abordagem da fisioterapia, não só a intervenção, mas sim a prevenção. Entendi. Agora me explica uma coisa. O fisioterapeuta, ele tem várias atuações. Existem diferentes tipos de fisioterapia? É certo a gente falar isso? Existem diferentes especialidades, né? Nós nos formamos fisioterapeutas generalistas, então aprendendo um pouquinho de cada no estágio que nós passamos obrigatório, e a partir daí é despertado no aluno, no profissional, o interesse em ir para alguma especialidade. E a gente tem inúmeras especialidades, tá? Então, a ortopedia, a esportiva, a neurológica, que acaba trabalhando com pacientes que têm um AVC, por exemplo, que têm Parkinson, Alzheimer. Nós temos, por exemplo, saúde da mulher, que trabalha com incontinência urinária, né? Incontinência também no homem, não só na mulher. A saúde coletiva, que é um trabalho mais geral, voltado mais para o trabalho, por exemplo. Enfim, nós temos muitas áreas. A dermatofuncional também, né, que tem um pouco de abordagens voltadas para a estética. Então, a gente tem muita especialidade e cada uma delas vai trazer uma abordagem muito específica para aquilo que o paciente realmente necessita. Legal. Olha, você falou de algumas abordagens aí que eu nem me lembrava que tinham fisioterapeutas atuando. E aí, à medida que você foi falando, fiquei pensando, é verdade. Tem gente, tem profissional e bem preparado, bem qualificado, mas muito direcionado para áreas específicas. Doutor Fábio, a gente preparou aqui 9 benefícios da fisioterapia que eu queria que você ajudasse a gente a compreender um pouquinho mais. Por exemplo, olha, quando a gente vê essa pessoa aqui fazendo esse exercício, tenho certeza que você já está imaginando aí, você que pratica essa modalidade,
já está com vontade, né, de ir para o estúdio aí, mas a fisioterapia pode ajudar na melhora da postura. Com certeza, temos abordagens muito legais para melhora postural. Então, dentro das técnicas mais conhecidas, temos o RPG, que é a Reeducação Postural Global, que nós usamos posturas específicas para melhorar o padrão postural. O próprio Pilates, hoje é uma intervenção que o fisioterapeuta também trabalha, e aí de uma forma dinâmica. Além dos benefícios de postura, também envolve consciência corporal, a própria contração isométrica traz para a gente uma força muscular melhor, né? A abordagem da postura no trabalho, especificamente com a área da ergonomia, que o fisioterapeuta também atua, né, observando o mobiliário do paciente onde ele trabalha, altura de monitor, distância. Então, a fisioterapia trabalha assim, com muitas ferramentas que auxiliam na melhora da postura do paciente, tendo ou não dor. Às vezes, esteticamente, o paciente não se sente bem e temos abordagens para isso, mas muitas vezes somos procurados para melhorar a postura porque ela tem uma conexão com o quadro de dor que ele apresenta. Vamos dar uma olhada então em mais um benefício da fisioterapia para a nossa saúde, a diminuição de dores. Olha, acho que 85% dos pacientes que nos procuram reclamam de alguma dor. E incrível, nós temos muitas ferramentas para trabalhar com dor. Ferramentas, inclusive, domiciliares, tão simples, que são orientadas para os pacientes. Então, o pessoal de casa já deve até conhecer. Uma bolsa de gelo trabalha com dor, uma bolsa quente. Dentro da fisioterapia, a gente tem a eletroestimulação para diminuir dor, que é o famoso choquinho. Temos o ultrassom, o laser, ondas de choque, a própria terapia manual, que é uma ferramenta poderosa do fisioterapeuta, que são recursos manuais para conseguir minimizar dor, então as liberações miofaciais, que até já comentamos no programa em outras oportunidades. Então, muitas ferramentas manuais e também elétricas, né, essas que eu comentei, e térmicas, são utilizadas para melhorar quadros dolorosos e é feito por fisioterapeuta. Tá. Olha esse outro benefício aqui que interessante. A gente está vendo aqui algumas situações com esses desenhos, deixa eu voltar aqui, que até de repente são familiares para algumas pessoas que usaram da fisioterapia em alguma fase da vida, mas que acabaram não pensando tanto na fisioterapia convencional. Na prevenção de possíveis dores, por exemplo, já não é uma abordagem tão clássica, talvez, né? Mas você acabou falando aí, prevenção de possíveis lesões, perdão. Você acabou abordando esse assunto agora no começo do programa. Exatamente. O paciente, quando ele nos procura com uma lesão, e a gente realmente consegue trazer ele para um padrão de novo natural, fisiológico, para fazer as atividades, a próxima abordagem é justamente continuar fazendo alguns exercícios e um protocolo domiciliar para que seja um preventivo de uma recidiva, ou seja, evitar que essa lesão realmente aconteça. E o fisioterapeuta enxergando alguma disfunção além dessa que foi apresentada, é responsabilidade também que ele passe exercícios para prevenir outras possíveis dores, lesões e afins. Então, a fisioterapia ela precisa, né? Hoje ela trabalha com a intervenção, mas a nossa grande preocupação é minimizar que aconteça novamente a lesão com recursos preventivos e evitar que novas lesões aconteçam. Tá. Agora, às vezes a gente pensa assim, né? O fisioterapeuta vai atuar na prevenção e também no socorro de um trauma. Mas e quando o problema já está, olha, crônico? A fisioterapia também traz benefícios, né? Tanto para tratar como para prevenir doenças crônicas. Com certeza. Os pacientes com lesões crônicas, eles têm algumas características particulares. Vou dar um exemplo de uma artrose. O paciente ele tem dor, ele tem uma rigidez da articulação, fica um pouquinho mais inchado que o normal. Então, ele já tem um padrão da própria doença crônica. Agora, se eu tenho uma abordagem preventiva, significa que eu vou passar atividades, eu vou ensiná-lo a fazer as atividades, eu vou fracionar as atividades para que ele evite desconforto. Então, é uma abordagem preventiva, não só curativa de intervenção. Então, esses exercícios e essas estratégias, como eu comentei nesse caso da artrose, servem para prevenir a piora da dor, servem para prevenir a progressão da lesão. Então, a gente consegue estabilizar o quadro e permitir que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida.
E do mesmo jeito também, doutor Fábio, se é uma pessoa que já está com um problema que se cronificou, né? A fisioterapia, ela consegue ter um ganho aí, né? Devolver um ganho. Exato. Os pacientes muitas vezes acham que a dor crônica, mas Fábio, não tem cura. A lesão em si não tem cura, mas o potencial de melhora ele é enorme. Uhum. Então, pacientes conseguem voltar a fazer praticamente todas as atividades que faziam anteriormente, mesmo com as lesões. Não é um impeditivo, não há uma limitação severa. Claro, depende muito de caso para caso, mas Claro. de forma geral, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida. É, isso mesmo. Gente, olha aqui esse próximo benefício da fisioterapia, que é o auxílio para um treino físico adequado. Normalmente a gente acaba pensando só no educador físico, só no personal, e esquece que o fisioterapeuta também pode contribuir de maneira muito singular. Muito importante isso, Teru. O fisioterapeuta ele não passa o treinamento, mas ele faz parte do treinamento. É um recurso complementar. Por exemplo, que nós comentamos, a própria fisioterapia esportiva usada como um recurso preventivo. Então, identificando algumas possíveis disfunções que durante a prática esportiva pode ser prejudicial. E aí, tendo essa abordagem, a gente consegue preparar o paciente para que ele desempenhe uma atividade com mais qualidade, que ele consiga fazer o treinamento dele com qualidade, com menos desconforto, com menos risco de lesão. Então, a fisioesportiva, por exemplo, nesse caso, ele é fundamental para a prática esportiva, com os recursos preventivos que nós temos. Por exemplo, que inclusive a gente já comentou uma vez no programa, da autoliberação miofascial, que nós fizemos até uma simulação prática. Hoje, a autoliberação miofascial ela é utilizada como um aquecimento, como uma preparação para a prática esportiva direcionada por um educador físico. E também, no caso, você me falando desse assunto agora, você me lembrou de um caso de uma atleta que estava sofrendo muito, pensando inclusive em abandonar a carreira, uma carreira promissora, porque estava sofrendo muito com os treinos necessários para a prática de atividade, e você, como fisioterapeuta, salvou a carreira dela porque recuperou. Você lembra? Lembro. Então, tem os dois lados da moeda, prevenção e tratamento, gente. Controle da insônia. Que interessante isso aqui. Então, o controle da insônia, a melhora do sono, ela acontece por um ciclo, na verdade, né? Pacientes que têm dor, geralmente quando eles têm dor, eles têm um comportamento muito mais negativo, mais ansioso, acaba interferindo isso nas atividades do dia a dia, seja em casa, seja com a família. Então, é um paciente que ele acaba tendo um comportamento um pouco mais ansioso, né? Um pouco mais negativo. E isso traz para o paciente mais dificuldade para dormir, para realmente desligar e conseguir ter um sono tranquilo. E aí, como nós trabalhamos justamente para minimizar esses desconfortos, muitas vezes conversando com o paciente, explicando que aquele desconforto ele não é gerado só fisicamente, mas que mentalmente ele precisa também trabalhar, a gente consegue, como consequência, melhorar a qualidade do sono. Então, é um ciclo que a gente quebra. O ciclo doloroso, ele realmente traz esse tipo de situação. E quando a gente consegue quebrar esse ciclo de dor e, junto com isso, incentivar o paciente e ter uma mentalidade diferente quanto à dor, né, ele entender realmente o que é a lesão dele e como se comportar melhor, ele começa a ter um dia melhor, começa a ter uma noite melhor de sono, e aí tudo flui. Quer dizer, benefícios imediatos e benefícios secundários também, gente. Realmente vale a pena. Doutor Fábio, essa vantagem que eu vou virar aqui agora, esse benefício, né, não é um benefício muito clássico. Muitas pessoas não sabem que a melhora de doenças respiratórias, a gente está falando especialmente isso aqui em épocas de Covid, né? Muita gente está se recuperando, está ganhando qualidade de vida aos poucos com a ajuda do fisioterapeuta que atua nessa área. Exatamente, Teru. Olha, você falou de um ponto muito legal, porque hoje eu tenho vários colegas que estão na linha de frente trabalhando. Eu também estou, mas não com fisiorrespiratória, eu estou em uma outra área, mas muitos colegas dentro de UTIs trabalhando com os pacientes que passaram por essas situações e que tiveram, muitas vezes, dificuldade para voltar às atividades normais por acabarem tendo uma disfunção respiratória pelo Covid.
Mas não só pelo Covid, nós temos aí pacientes asmáticos, bronquíticos, que a gente chama de DPLC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, muitos fisioterapeutas hoje trabalham para melhorar a qualidade de vida de pacientes que têm disfunções respiratórias. E o exercício que nós fazemos para os músculos também acontece para o pulmão. O pulmão ele é exercitável, ele pode encher mais, ele pode receber mais ar com mais qualidade. A musculatura também existe nessa região pulmonar, vários músculos que são acessórios. Então, o treinamento que nós fazemos lá para o nosso bíceps e para todo o corpo, para a coxa, também acontece para essa região do tronco e também estimular o pulmão. Então, não só o pulmão, mas também cardio, né? Cardiovascular. Então, tem profissionais especialistas nessa área para pacientes que fizeram cirurgia do revascularização do miocárdio, que infartaram. Então, é uma área super legal e a gente atua demais com esses pacientes. Legal. Doutor Fábio, você já comentou sobre isso aqui, o auxílio na diminuição de problemas urinários, não só para mulheres, mas também para homens. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o fortalecimento da autoestima agora. Bom, quando se fala na autoestima, eu penso sempre em pensar no paciente realmente equilibrado. Quando eu falo equilibrado é o quê? Fisicamente estar bem, mentalmente estar bem, não só em uma única área, né, num único aspecto, é olhar realmente a pessoa como um todo. E quando a gente realmente tira o paciente dessas situações, a gente tem essa abordagem da fisioterapia, a gente não tem uma atuação puramente física, né? A importância do fisioterapeuta não é só físico, não é só tratar o joelho. Eu trato o paciente, então, quando a gente realmente se entrega e entende que a fisioterapia ela tem um aspecto generalista, que a gente olha o paciente como um todo, a gente começa a perceber que a gente consegue realmente melhorar a autoestima dele, não só porque fisicamente ele melhorou a postura, porque fisicamente para nós, eu enxerguei que ele melhorou, mas o paciente muitas vezes tinha uma sensação de mais timidez, enfim, não tinha tanto limitações às vezes, né? Sim. Exato. E aí, quando ele adota uma postura melhor, ele fala, nossa, Fábio, eu estou me sentindo muito melhor, eu estou encarando melhor essas situações, porque fisicamente é algo que incomodava demais ele, mas a consequência disso traz uma melhora da autoestima. Então, não só nisso, né? Pacientes, por exemplo, da incontinência urinária que você me disse. Quantos pacientes nos procuram e falam, Fábio, eu estou perdendo xixi 5 vezes no dia, eu não consigo mais sair de casa, isso me incomoda, isso gera um problema, inclusive social para mim. Agora, com a fisioterapia, quando eu melhoro isso, como eu não melhoro a autoestima, tendo agora o paciente sem perder o xixi durante o dia, conseguindo fazer as atividades. Então, é algo muito maior do que só o tratamento localizado de um tecido. A fisioterapia realmente é uma profissão que abraça o paciente e, enfim, que a gente consegue realmente tratar ele como um todo. Você está quase me convencendo a virar fisioterapeuta aqui, hein, doutor Fábio? Aguenta aí. Olha, o tratamento de fisioterapia realmente pode fazer a diferença. E o Elias é jogador de futebol profissional e ele vai contar pra gente como é que a fisioterapia tem ajudado ele ao longo da carreira dele. Vamos acompanhar. Esse é o Elias e ele é um fã da fisioterapia. Para quem acha que tratamento fisioterápico não resolve quase nada, tá aqui uma prova viva de que esse tipo de tratamento faz a diferença. A fisioterapia, basicamente, para um atleta profissional hoje é essencial, né? A gente não consegue ficar sem, porque a gente leva o nosso corpo ao limite máximo físico, né? Então, por isso, a fisioterapia é importantíssima para alívio das dores, para o tratamento de uma lesão, para prevenção de uma lesão, isso é importantíssimo. O Elias já abriu o jogo, viu? Ele é jogador de futebol profissional e já jogou em times conceituados como o Corinthians, acumulando vitórias como o Campeonato Brasileiro em 2011. E essa paixão pelo esporte vem desde pequeno. Foi desde os meus 4, 5 anos de idade, eu lembro que eu já me destacava muito, primeiro pela velocidade, então eu tinha duas situações que eu poderia encaminhar nessa situação, ou o atletismo
ou realmente o futebol. E eu acabei optando pelo futebol. No nosso bate-papo, o Elias ainda me contou que no início da carreira ele sofreu uma lesão muito séria. A minha lesão foi um momento muito difícil, foi a minha primeira lesão. Eu acho que sempre a primeira lesão que a gente tem é a mais complicada, né? Foi uma lesão que eu tive no joelho, ainda com 15 anos de idade, na base do Santos, onde o Santos me deu todo o suporte necessário para que eu pudesse enfrentá-la. Foi no joelho, né? E foi uma lesão de menisco. É uma situação muito ruim, porque você não consegue, você fica impossibilitado de jogar. E imagina, um menino de 15 anos, com vários sonhos, esses sonhos tendo algumas dúvidas, porque naquela época, né, era uma sensação assim, você operava o joelho, parecia que talvez não conseguiria mais jogar o que você jogava, né, antes. Mas graças a Deus deu tudo certo, sabe? Foi uma cirurgia muito legal, assim, o doutor foi muito atencioso. E dentro de 1 mês e meio, foi a lesão mais séria que eu tive realmente no futebol, né? Eu estava de volta praticando novamente o futebol em alta performance. E nesse processo de recuperação, a fisioterapia fez a diferença. E mesmo depois de anos da lesão, a fisioterapia ainda está presente no dia a dia dele. As fisioterapias são intensivas. Então, a partir do momento que a gente é profissional, atleta profissional, está em algum clube, que nem na minha época no Santos, ainda com 15 anos, eu tinha tratamento todos os dias, 2 períodos. Então, era na parte da manhã, almoçávamos e à tarde retornávamos de novo com o tratamento fisioterápico. Era baseado em fortalecimento muscular, em choque, analgesia, gelo, muito gelo, né? E o resultado está aí. Muito sucesso e conquistas no mundo do futebol. Que maravilha ver esse testemunho aí, né, doutor Fábio? Dá orgulho, né? Demais, 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 demais. Emocionante. Doutor Fábio, pode falar. Não, e o Elias, eu sou fã dele também. É o seguinte, enquanto a gente estava conversando aqui, chegou uma interação que eu queria trazer aqui à tona, que é a Margarete, de Santana de Paraíba. Ela disse que a fisioterapia, ela pergunta, na verdade, se ela é recomendada para dores nas articulações e inchaço nos tornozelos. Com certeza, tá? Nós temos muitos pacientes com lesões articulares e por entorses, enfim, uma série de situações que a fisioterapia é sim muito efetiva para isso. E o inchaço no tornozelo, a fisioterapia também atua. O que precisa saber é efetivamente se é por evento traumático que aconteceu, por exemplo, no entorse, e aí exercícios simples são bem efetivos, ou se já há uma disfunção vascular, às vezes, né? E aí essa alteração vascular, muitas vezes tratado também com fisioterapia, com recursos específicos, com uma drenagem linfática, enfim, muitas ferramentas para trabalhar com esses sintomas aí comentados, tá? Tá certo. Doutor Fábio, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no Vida e Saúde. A gente te espera aqui numa próxima, viu? Muito obrigado vocês. Fiquem com Deus. Olha, chegaram várias interações aqui. Infelizmente, a gente não consegue caber todo mundo no bloco. Obrigada pelo carinho. Na medida do possível, a gente vai trazendo aqui a sua participação no Vida e Saúde. Agora tem um intervalo rapidinho. Na volta, você que quer queimar aquelas calorias extras do final de semana aí prolongado, você pode com o quadro Acerte o Passo. E ainda tem receita de pãozinho de inhame e cenoura na companhia dos amigos do Arautos do Rei. Vida e Saúde volta já.